Ao voltar do trabalho, ainda com a bolsa no ombro, levantei os olhos para a janela do meu apartamento e congelei. Havia alguém lá dentro, um vulto imóvel me observando. Meu coração disparou na hora. Eu sabia. Não deveria haver ninguém em casa. As chaves estavam só comigo. Subi correndo, abri a porta com as mãos tremendo e não havia ninguém. Vasculhei todos os cômodos. Tudo parecia no lugar. Silêncio absoluto. Tentei me convencer de que era cansaço, coisa da minha cabeça, mas naquela mesma noite encontrei sinais que não consegui explicar. Coisas fora do lugar. Um detalhe que não fazia sentido. E foi aí que o medo começou de verdade. Então, no dia seguinte, tomei uma decisão simples. Instalei câmeras escondidas pela casa. Eu só não imaginava o que iria aparecer nas gravações. Bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. Antes de começarmos, por favor, escrevam de onde vocês estão nos assistindo. Gostamos muito de saber até onde nossas histórias estão chegando. Na véspera, Albina havia comprado uma dracena, uma planta alta e frondosa, para a varanda. Agora, ao se aproximar de casa, quis ver como aquela planta bonita ficaria vista da rua. Ela ergueu os olhos em busca da sua varanda e, de repente, avistou a silhueta de uma pessoa na janela ao lado. A janela do seu próprio apartamento. Ela tentou identificar de quem era aquela silhueta, mas a pessoa recuou rapidamente da janela. Albina sabia muito bem que não havia ninguém em casa. As chaves do apartamento estavam apenas com ela e com sua mãe idosa, que morava a 500 quilômetros dali, no interior, e não tinha planos de vir visitá-la. Além disso, a silhueta na janela não se parecia nada com a dela. Albina decidiu ficar parada perto da entrada do prédio vizinho para ver se a pessoa cuja silhueta ela havia visto apareceria na rua. Uns 10 minutos se passaram e o desconhecido saiu do prédio. Era um homem baixo e miúdo, de uns 50 anos. O rosto estava parcialmente encoberto pela gola do moletom, puxada até o nariz. Ele caminhava com um passo muito leve, quase deslizante. Albina pensou que poderia ser um esportista ou um artista. Tentando passar despercebida, ela o seguiu, encurtando a distância. Mas, de repente, o homem saltou em uma patinete elétrica e saiu em disparada. Albina ficou desorientada, certa de que ele a havia notado. Ela voltou para o seu prédio, subiu rapidamente de elevador e entrou no apartamento. Não havia ninguém em casa. Ela percorreu todos os cômodos. O porta-joias com suas peças, os objetos de valor, tudo estava no lugar. O cofre com uma quantia considerável e documentos importantes do trabalho também estava intacto. Albina concluiu que estava muito cansada e que por isso estava vendo coisas. Decidiu que no dia seguinte não iria ao trabalho. Ela podia se dar ao luxo, afinal era dona e diretora de seu próprio estúdio de design. A mulher tomou um banho tranquilo e foi à cozinha aquecer o jantar. Cruzou a soleira e ficou paralisada. Um frio desagradável percorreu suas costas. Bem no meio da mesa da cozinha estava uma xícara de café. Ela se lembrava claramente de que naquela manhã não havia tomado café e não havia tirado nenhuma xícara. Precisava estar no escritório cedo, por isso tinha decidido de imediato que tomaria café no trabalho. Nem tinha entrado na cozinha de manhã. Ela vasculhou cuidadosamente a geladeira, as bancadas e os armários da cozinha, mas não encontrou nada que confirmasse a presença de algum estranho em seu lar. A sensação desagradável não a abandonava. Ela percorreu mais uma vez o seu amplo apartamento, olhou em todos os armários e cantos, não encontrou nada de suspeito e concluiu que estava na hora de tirar férias. Já fazia 3 longos anos sem descansar. Sua empresa vivia um verdadeiro boom de pedidos. Albina não queria expandir o negócio, mas a carga de trabalho sobre os 20 funcionários que trabalhavam com ela era pesada demais para deixá-los sem apoio. E assim, ela trabalhava sem parar. Naquela noite ela não esperava ninguém, por isso ficou surpresa quando tocaram a campainha. Na porta estava Dona Maria, uma senhora idosa que trabalhava como babá na família do apartamento vizinho. Albinha, me perdoe,
disse a aposentada com ar culpado. Mas tenho um pedido. Você não poderia, das 1 às 3 da tarde, evitar bater na parede? O quartinho das crianças fica aqui do lado. É justamente nesse horário que eu coloco os pequenos para dormir. Hoje os dois dormiram mal por causa da batida. Dona Maria, a senhora está confundindo as coisas, sorriu Albina. Acabei de chegar do trabalho. A senhora sabe que eu moro sozinha. Durante o dia não há ninguém aqui. A aposentada sorriu com embaraço e disse envergonhada: Nossa, eu logo achei que o barulho vinha do seu apartamento. Era tão alto, nem me dei ao trabalho de identificar de onde vinha o som. Então deve ter sido de cima ou de baixo. Vou lá ver. A mulher se desculpou e foi embora. E só depois de fechar a porta, Albina se lembrou da silhueta que havia visto na janela, do homem que tinha sumido na patinete. Lembrou também da xícara que havia aparecido do nada em cima da mesa. O que é que estava acontecendo? Alguém havia estado de verdade no seu apartamento e ainda tinha ficado batendo na parede. Agora Albina ficou com medo de verdade. Naquela noite ela pretendia descansar, mas o descanso havia ficado para depois. Ela se trocou rapidamente e foi até a loja comprar uma fechadura nova. Lá mesmo contratou um especialista para instalar a nova fechadura ainda naquele dia, com urgência. No caminho de volta para casa, já dentro do carro com o técnico, ela lhe perguntou se ele conseguia identificar visualmente se a fechadura havia sido forçada ou não. Explicou brevemente que tinha a suspeita de que alguém havia estado em seu apartamento. O técnico ficou surpreso e disse: Se a fechadura foi forçada com gazua, eu com certeza vou ver. A gazua geralmente deixa arranhões no metal, mas se foi com a chave original ou uma cópia, é preciso fazer uma perícia. Identificar isso de olho é muito raro. Ao examinar a fechadura, o técnico logo disse que não encontrava nenhum sinal de gazua. Se algum estranho havia estado no apartamento, provavelmente utilizou uma chave. Quando o técnico foi embora, Albina se sentiu mais tranquila. Agora ela tinha a fechadura mais resistente e complexa do mercado. Decidiu que, quando tivesse tempo, também instalaria um sistema de alarme. Mais calma, Albina passou a pensar em coisas agradáveis. Logo, Rodrigo voltaria de sua viagem de negócios. Ele frequentemente dormia na casa de Albina. Rodrigo era inteligente, com certeza entenderia o que estava acontecendo. Embora, quanto mais Albina refletia sobre aquela silhueta enigmática, mais chegava à conclusão de que era bobagem, que tinha sido impressão sua, nada mais. E os barulhos que a babá da vizinha ouvira poderiam ter vindo de qualquer outro apartamento. O prédio era de luxo, mas em alguns pontos a acústica era muito boa. Albina estava deitada e, meio que adormecendo, pensava que tudo em sua vida estava ótimo. Ela havia trabalhado para isso a vida toda, todos os seus 37 anos. E havia chegado o momento em que ela podia se orgulhar de muita coisa. Do próprio estúdio de design, onde ocupava o cargo de diretora de arte, do carro importado vermelho novinho e de 2 lindos apartamentos em complexos residenciais de luxo na capital, sem contar um saldo bancário considerável, e ainda o apartamento de 2 quartos que dera à irmã mais nova, Silvana, comprado diretamente em nome dela. Ao lembrar da irmã, Albina franziu o senho. Tinha vergonha de admitir até para si mesma, mas a irmã mais nova complicava muito a sua vida. Ela pesava como um fardo sobre seus ombros, e não havia forma de se livrar desse peso. Pensar nela não tinha nenhum apelo. Então, diante dos olhos da mulher, surgiu a imagem de Rodrigo. Há alguns anos, Albina estava convencida de que nunca se casaria. Os homens a encaravam com certa desconfiança. Ela era considerada fria e distante demais em público, e só Rodrigo conseguia enxergar, por trás da máscara de frieza e indiferença, uma mulher insegura de seus próprios encantos. Albina era infinitamente grata a ele por isso e se apaixonara como uma adolescente. E, por fim, parecia que sua vida pessoal estava tomando um rumo. Albina sentia que, a qualquer momento, Rodrigo faria um pedido de casamento. Eles namoravam há 2 anos e o relacionamento era caloroso e completamente sincero.
Ela desejava de todo o coração o dia do casamento, pois já estava no seu 38º ano de vida e queria tanto ainda ter ao menos um filho. Foi com esse pensamento que ela adormeceu. E bem cedo no dia seguinte, o namorado ligou. Era como se ele sentisse que ela estava com saudade. Rodrigo disse que não conseguia terminar os assuntos de sua pequena empresa. Tinha comprado computadores novos e potentes para seus estabelecimentos de jogos online, mas surgiram problemas com o transporte deles. Disse que ficaria mais uma semana e, ao se despedir, com um tom misterioso, acrescentou que tinha um assunto sério para tratar com Albina. Assim que chegasse, eles conversariam. A mulher ficou radiante. Ela imediatamente adivinhou sobre o que Rodrigo queria falar, que era hora de se casarem. Ela esperava isso há muito tempo e estava pronta para a conversa séria. Eles faziam um bom casal. É verdade que Rodrigo costumava dizer que Albina era boa demais para ele. Afinal, ele era apenas dono de 2 estabelecimentos de jogos online que davam um lucro estável, mas não suficiente para grandes ambições. Mal dava para viver. Até os computadores novos que havia comprado na viagem de negócios e pretendia instalar nos estabelecimentos no lugar dos antigos, ele comprara com dinheiro emprestado por Albina. A mulher tranquilizava Rodrigo dizendo que o dinheiro que ela ganhava era suficiente para tudo e que, em geral, o dinheiro não era a coisa mais importante para a felicidade das pessoas. Aquele dia inteiro foi de grande entusiasmo. Albina estava no estúdio, mas não conseguia se concentrar no trabalho. A todo momento, seus pensamentos voltavam para o namorado e para a conversa séria que ele havia prometido. Sentia uma saudade intensa dele, apesar de ele estar ausente há apenas uma semana. Por fim, Albina fechou o notebook com cansaço e foi até a janela de seu escritório. Lá fora já era noite. Aquele dia não havia sido em vão. Ela acabara de assinar o projeto finalizado de decoração de uma casa de campo. Durante 3 meses inteiros, o estúdio de design de Albina havia trabalhado nesse projeto. O trabalho era complexo, interessante e, o que também importava muito, bem remunerado. O cliente havia dito de cara que o orçamento era ilimitado. Isso dava ampla liberdade criativa aos designers e prometia um lucro bastante generoso para o estúdio. Apesar do cansaço, o humor de Albina era excelente. Ultimamente, os negócios no estúdio iam muito bem. Os clientes enviavam avaliações repletas de elogios, o lucro crescia. Os funcionários agradavam com criatividade e comprometimento. A mulher apagou a luz no escritório e saiu devagar, dirigindo-se até seu carro. Ao olhar para o veículo, Albina sorriu com satisfação. Havia tempos em que, nem nos sonhos mais ousados, ela conseguia imaginar que chegaria o dia em que ela, aquela menina tímida de uma pequena cidade do interior, teria tudo para uma vida digna. O mais importante era que tudo aquilo ela havia conquistado sozinha, sem o apoio de ninguém. Albina entrou no carro, ligou uma música suave. Não queria pensar em nada. Só queria tomar banho e dormir. Já passava da meia-noite quando ela chegou em casa e saiu do carro. O som melodioso do telefone a fez estremecer. Olhou para a tela. Era a mãe ligando. Ligações tão tardias não costumavam trazer nada de bom. Albina se encolheu e atendeu. Albinha! Soou na linha a voz indignada da mãe. Que tipo de pessoa você é? Você tem uma única irmã e nem cuida dela. Mãe, se acalme, pediu Albina, afastando o telefone do ouvido. A voz da mãe ia ganhando força. Nela se tornavam cada vez mais perceptíveis a raiva e a irritação extrema. A Silvinha acabou de me ligar, trovejou na linha a voz indignada da mãe. Estava chorando copiosamente. Mal conseguia acalmá-la. Por que você está em silêncio, mãe? Ainda estou no trabalho. Amanhã ligo para você. Respondeu Albina com a voz abatida e desligou. Do bom humor não havia restado nem rastro. Era sempre assim. Com seus 37 anos, ela tinha a certeza absoluta de que quando uma pessoa nasce, seu destino já está traçado. Para uns, ele é gentil e feliz. Para outros, o enredo da vida se enrosca de tal forma
que é preciso sobreviver dia após dia e lutar por um lugar ao sol. Albina sentia que havia feito exatamente isso ao longo de toda a sua vida. Ela era forte e determinada. Conseguiu não apenas sobreviver, mas prosperar. Conquistou muito, mas jamais alcançou o que mais desejava: merecer o amor e o reconhecimento dos pais, defender seu lugar ao sol. Isso se revelou muito mais fácil do que derreter os corações cruéis da mãe e do pai. O pai havia falecido 3 anos atrás, e mesmo às portas da morte só chamava Silvana, sem sequer lembrar da filha mais velha. Mas ela sempre fora uma filha obediente, nunca causara problemas nem preocupações aos pais. E quando o pai adoeceu, ela o trouxe para uma clínica na capital, o instalou em um quarto particular no melhor hospital e fez tudo para que ele se recuperasse. Toda vez que o pai voltava a si e via Albina sentada à beira da cama, perguntava com voz fraca: "Albinha, e a minha filhinha, cadê ela?" E sempre que ouvia aquelas palavras, Albina tinha vontade de chorar, pois ela também era filha. A mais velha, sim, mas filha. E mesmo assim, o pai só esperava por Silvana. O cuidado da filha mais velha era visto pelos pais como algo óbvio, como uma obrigação sagrada dela. Era assim desde a infância. Sentada no hospital ao lado do pai agonizante, Albina esperava muito que, ao menos agora, quando ele percebia claramente que a vida estava chegando ao fim, ele também a chamasse de filhinha. Mas durante todos os meses em que ele ficou internado, ele nem uma vez perguntou como Albina estava. Tinha plena certeza, com ela estava tudo bem, como sempre. E sua vida simplesmente não o interessava muito. Mas assim que a dor dava uma trégua e ele sentia algum alívio, começava a dar conselhos a Albina, dizendo que ela deveria cuidar da irmã mais nova quando ele e a mãe não estivessem mais aqui, que não a deixasse sem atenção, pois Silvinha havia nascido tão frágil e adoentada. Agora ela está saudável, o pai se alegrava, mas os problemas de saúde podem voltar se ninguém cuidar dela. O pai dizia com firmeza que Albina, como irmã mais velha, tinha a obrigação de garantir que nada perturbasse ou entristecesse Silvana, que ela se alimentasse bem, e até de zelar para que os pretendentes não a magoassem, porque ela era tão ingênua e confiante que poderia se envolver com algum safado. Albina ouvia o pai atentamente, concordava, fazia acenos de cabeça e esperava que ao menos algumas palavras carinhosas fossem ditas em seu endereço. Mas palavras assim, o pai só encontrava para a filhinha mais nova favorita. Albina sacudiu a cabeça, como se tentasse expulsar as memórias insistentes do pai e os pensamentos pesados sobre a mãe. Mas depois da conversa que acabara de ter com ela, isso era difícil. A imagem da mãe estava diante de seus olhos. Dona Antônia já tinha 71 anos. Disse que essa é a idade da sabedoria, a época em que a pessoa faz um balanço da própria vida e compreende com clareza o que fez de certo e onde errou. Mas isso não aconteceu com Dona Antônia. Ela, assim como o pai de Albina, jamais sentiu afeição pela filha mais velha. Explicava isso de forma simples. Não se entendia em quem Albinha havia saído. Não se parecia nem com o marido, nem com a família dela. A falta de amor por Albina, a mãe carregou por toda a vida, desde o momento em que a trouxe da maternidade de uma pequena cidade do interior para casa. Ficou longo tempo examinando a filhinha depois de desembrulhar as faixas, e quanto mais olhava, mais crescia nela a certeza de que a criança havia sido trocada na maternidade, que lhe haviam dado uma estranha, desproporcional, feia, não sua. O coração de mãe não sentia parentesco com aquele pequeno fardo que remexia nas fraldas. Ora ela, uma beleza reconhecida que fazia todos os rapazes perderem a cabeça, não poderia ter dado à luz uma menina assim. E o marido era bonito, mas na filha também não havia nada do pai. O pai explicava sua falta de amor pela filha mais velha de maneira simples. O coração não obedece ordens. E o coração dele nunca sentiu amor, pena ou carinho por Albina, que desde os 3 anos olhava para a mãe e o pai como um filhotinho assustado, se encolhendo atrás de um armário e espiando por baixo da mesa.
Enquanto a querida Silvinha, desde pequenininha, era uma criança carinhosa, meiga, sem grandes birras. A preferida não saía do colo dos pais e nunca ficava sem atenção da mamãe e do papai. Quando a caçula veio ao mundo, era visível desde o início que ela havia puxado o pai. Albina cresceu magricela e acuada, embora em casa ninguém a maltratasse nem mesmo a repreendesse. Os pais simplesmente não se importavam com ela. Cresceu como mato silvestre, sem que ninguém precisasse dela. Enfiando-se em algum canto, ela nunca atrapalhava nem incomodava ninguém, consciente de que não era necessária a ninguém. Os pais estavam satisfeitos com isso. A filha mais velha não incomodava ninguém. Ótimo. Já a Silvinha, desde criança, era gorduchinha e corada, e com o tempo se tornou elegante como o pai. Alta, bonita, com um temperamento alegre, o rosto sempre sorridente e feliz, com desejos e exigências sem fim. Albina jamais ousou pedir nada aos pais. Sabia que simplesmente não seria ouvida. Já a Silvinha queria tudo no mundo, e bastava ela expressar um desejo para que um dos pais imediatamente prometesse realizá-lo. A mãe e o pai cuidavam tanto de sua favorita que qualquer mal-estar era tratado como uma tragédia. Silvinha bastava chiar um pouco o nariz para Dona Antônia chamar imediatamente a pediatra. A médica idosa examinava Silvana com ar de poucos amigos e depois dizia à mãe: "Está tudo bem com ela. Um dia de repouso, algumas gotinhas e vai passar." E acrescentava: "Mas por que até hoje a senhora não trouxe Albina para tomar a vacina?" "A Albinha tem uma saúde de ferro", rebatia a mãe. "Nunca adoece." Mas a médica apenas sorria. Ela conhecia bem essa família e entendia que as crianças eram tratadas de forma muito diferente. Isso a irritava muito. Ela sempre examinava não só Silvana, mas também Albina. Conversava com ela com carinho, brincava. E a menina sempre pensava como seria maravilhoso se aquela médica bondosa fosse sua mãe. Ao se despedir da família, a médica quase sempre dizia baixinho à mãe que não era preciso mimar Silvana, mas que Albinha precisava de muito mais atenção. Na nossa família, a gente se vira sozinho. Uma vez o pai cortou a médica de forma grosseira. Albina estava na cama há muito tempo, mas os pensamentos sobre os pais e a irmã mais nova simplesmente não a largavam. Já passava das 3 da madrugada e o sono não vinha. Passaram-se 2 dias desde que Albina trocara a fechadura. Faltavam ainda 5 dias para a volta de Rodrigo. Então a mulher mergulhou de cabeça no trabalho. Mal chegou ao escritório pela manhã, a irmã mais nova apareceu na soleira do seu gabinete. Silvana tinha 33 anos. Era uma jovem mulher cheia de vida e alegria, exuberante, bonita, com uma voz sonora e uma gargalhada que ecoava. "Albinha, me perdoa, mas vim de novo com um pedido." Com os cílios esvoaçando, Silvana olhava suplicante para a irmã mais velha. "Fiquei completamente sem dinheiro. Você não pode me salvar?" Albina a observou lentamente. Era evidente que ela havia deixado uma boa quantia num salão de beleza recentemente. Cílios postiços, uma manicure fresquinha, uma maquiagem profissional e cara. "Não, Silvana", respondeu Albina com uma raiva que surpreendeu até ela mesma. "Quero te lembrar que combinamos que eu te daria R$ 2.000 por mês. E se não fosse suficiente, você poderia arranjar um emprego." "Você esqueceu?" Albinha fez uma cara triste, Silvana. "Para você, R$ 2.000 é bagatela, mas eu teria que me matar de trabalhar o mês inteiro por esse dinheiro. Você não sente pena de mim?" Albina fechou bem a porta do seu gabinete e se sentou à mesa. Ela decidiu que não ia mais tolerar a insaciabilidade e a audácia da irmã. Silvana morava na capital havia 5 anos, mas em todo esse tempo só fez 2 tentativas de arranjar emprego. E nos 2 casos, quem arranjou o emprego foi Albina. Primeiro ela colocou Silvana num restaurante caro como garçonete, mas ela trabalhou lá apenas 1 semana. Depois disse que ficava exausta demais e que, afinal, ficar o dia todo correndo entre as mesas e servindo clientes caprichosos era humilhante para ela. Tão humilhante quanto o trabalho de auxiliar de creche, onde aguentou apenas 3 dias. A paciência de Albina havia chegado ao limite.
Há muito ela queria ter uma conversa franca com a irmã, e parecia que a hora havia chegado. Silvana, disse Albina com firmeza, fique sabendo que a partir de hoje você não vai receber de mim nenhum centavo. Posso arranjar emprego para você. Se não quiser, arranje um marido, mas nas minhas costas você não vai mais ficar. Eu sei que todo o dinheiro que mando para a mãe ela repassa para você. Você tem consciência? Olha como você está falando. Silvana olhava para a irmã com mágoa, lágrimas nos olhos. Você prometeu para o papai que cuidaria de mim. E cuido, Albina disse com rispidez. Você mora na capital há 5 anos à minha custa. Comprei um apartamento para você. Mandava R$2.000 todo mês. Te vestia e te calçava. Acabou. A loja fechou. Está na hora de você aprender a ganhar o seu próprio dinheiro. Ai, o coração, gemeu Silvana. Albina se levantou de um pulo e correu para a sala de descanso dos funcionários. Lá no armário ficava a caixa de primeiros socorros. Ela rapidamente pingou gotas num copo d'água e voltou correndo ao gabinete. Essas crises ocorriam periodicamente com Silvana, mas Albina nunca conseguiu entender ao certo se eram reais ou se a irmã havia simplesmente aprendido a representar muito bem o papel de doente. Havia algo naqueles ataques convenientes demais. Sempre apareciam no momento certo, quando a conversa ia longe. Albina não tinha ficado fora por mais de 2 minutos. Mas quando entrou no gabinete, Silvana já estava de pé perto da grande janela, olhando para a rua. Passou, disse ela para a irmã com voz fraca. Você não imagina como doeu. Achei que era o fim. Silvana tomou as gotas que a irmã trouxe, e Albina, com medo, decidiu uma última vez dar dinheiro à irmã. Tirou o cartão bancário da bolsa e disse: Silvana, 3.000 não vou dar. Só 2.000, como sempre. Mas aviso, não peça mais. Mesmo que fique mal aqui na minha frente, chamo a ambulância, mas não vai ver mais um centavo. Entendeu? 2.000 é ótimo, sorriu satisfeita Silvana. Daqui a uma semana meu amor volta da viagem de negócios. Ele é empresário, então não vou precisar de nada. Silvana deu um beijo na bochecha da irmã, sorriu e acenou a mão com coqueteria. Albina havia há muito se acostumado com as visitas rápidas de Silvana. Elas sempre seguiam o mesmo roteiro. Primeiro Silvana reclamava da falta de dinheiro, depois anunciava a quantia necessária. Então entravam em cena todos os métodos possíveis para arrancar o dinheiro. A vitória sempre ficava com a irmã mais nova, pois a mais velha cedia muito rapidamente. Albina sempre se criticava por essa fraqueza, mas não conseguia resistir aos desejos de Silvana. Isso vinha desde a infância. Os pais sempre diziam que Silvana era uma criança doente e que, se não cedessem aos seus caprichos inofensivos, todas as suas doenças poderiam se manifestar de uma vez. Albina nunca conseguiu entender do que exatamente a irmã era doente. Ela sabia que Silvana havia nascido 3 semanas antes do prazo, e isso era a única coisa que a distinguia da maioria dos recém-nascidos saudáveis. Naquele dia, Albina novamente ficou no escritório até tarde. Era preciso assinar o orçamento de aquisição de materiais para a reforma da casa de campo. Aquela mesma, com orçamento ilimitado. Chegou em casa já passando da meia-noite. Não estava cansada, mas Albina estava muito tensa. Ainda não havia ligado de volta para a mãe, embora já tivessem se passado alguns dias desde a conversa noturna delas. A mãe também não havia ligado, ou estava com muita raiva, ou já havia se acalmado. Não conseguia dormir. Albina se preparou um chá e foi à geladeira buscar algo para comer. Abriu a porta e ficou petrificada. Na prateleira do meio havia um pedaço de linguiça. Albina nunca comprava linguiça. Não fazia parte dos seus hábitos alimentares. Ela evitava embutidos em geral. E até a salada natalina ela fazia com frango desfiado no lugar do presunto. Aquele produto simplesmente não tinha como estar ali. A tranquilidade que ela havia conquistado sumiu por completo. Correu até as chaves reservas da nova fechadura e as contou. Eram 5, a sexta estava com ela. Isso significava que todas as chaves estavam no lugar. Mas como alguém havia entrado no apartamento e colocado aquela maldita linguiça na geladeira?
Albina acendeu todas as luzes do seu apartamento amplo, pegou um martelo e, com o coração disparado, começou a percorrer todos os cômodos. Dessa vez, ela não só verificava se alguém estava escondido, mas também examinava atentamente os objetos, conferindo se estavam nos lugares habituais ou se algo havia mudado. Quando a mulher terminou o percurso e voltou à cozinha, era absolutamente evidente que alguém havia estado lá. Alguns vasos haviam simplesmente trocado de lugar. A dracena da varanda estava com a folhagem virada para a parede, enquanto antes estava voltada para a rua, em direção ao sol. A camisola, que Albina sempre deixava sob o travesseiro, estava em cima do puff ao lado da penteadeira. Eram detalhes, mas naquela noite havia tantos que era impossível não notar, e mesmo assim nada havia sumido. Era como se alguém quisesse que ela percebesse, mas não conseguisse provar nada. Quem estava fazendo isso e por quê? Que loucura! Loucura passou de repente pela cabeça de Albina e a mulher ficou com medo. Será que ela estava enlouquecendo? Apesar de ser tarde, ela ligou imediatamente para a única amiga que tinha, Renata. 6 anos antes, Renata havia se casado com um estrangeiro e agora morava fora do país. A amiga ficou muito surpresa com a ligação tardia. Albinha, soou na linha a voz preocupada de Renata. Acontece que ela não estava dormindo. O filho pequeno estava com febre e ela estava sentada ao lado da cama dele. Por que você está ligando tão tarde? Perguntou ela. Aconteceu alguma coisa? Renata, acho que estou enlouquecendo, desabafou Albina. Estou com medo. Calma, riu a amiga. As pessoas assim nunca percebem que estão enlouquecendo. Conta o que está acontecendo. Albina contou a Renata sobre a silhueta na janela, a xícara, o barulho na parede e a linguiça naquela noite na geladeira. Disse que tinha 100% de certeza de que alguém havia frequentado o apartamento. Renata não compartilhava das suspeitas da amiga. Declarou com confiança que era o cansaço acumulado, que ela precisava urgentemente tirar férias, e convidou Albina para visitá-la. Ouvindo a voz calma e levemente irônica da amiga, Albina foi se acalmando. Elas conversaram por longo tempo, e no final Albina concordou com a amiga. Ela precisava de um bom descanso. Já estavam se despedindo quando Renata disse de repente: Albinha, para você parar de se preocupar à toa, faça uma coisa simples. Instale câmeras no apartamento e vai logo entender que é só sua imaginação fértil. E quanto à linguiça, você pode ter jogado no carrinho no mercado sem querer, enquanto estava com a cabeça nos seus projetos eternos, e na hora de pagar, nem percebeu entre as outras compras. Albina desligou o telefone e pensou, contrariada, como ela mesma não havia se lembrado das câmeras. A sugestão era simples e óbvia, e provavelmente resolveria tudo. 3 dias depois, Rodrigo voltou. Ligou para ela durante o dia e disse que viria de visita à noite. Albina pediu comida de um restaurante, preparou uma mesa bonita com velas e o aguardava. Rodrigo era muito atraente fisicamente. Uma figura esportiva e elegante, uma cabeleira castanha e densa, um sorriso encantador e um barítono aveludado. Albina nunca chegou a entender completamente o que havia atraído aquele belo homem. Mas naquele dia, ela não esperava de Rodrigo apenas uma declaração de amor. Esperava um pedido. O homem era pontual. Chegou com um grande buquê de rosas vermelhas e uma caixinha que continha um perfume muito caro. Senti sua falta, disse Rodrigo, abraçando Albina com ternura. Estava contando os dias para nos encontrarmos. Você queria me dizer alguma coisa? Perguntou a anfitriã, convidando o visitante para a mesa. Ela não estava acostumada a adiar para depois o que era mais importante. Anos de autonomia e pragmatismo nos negócios haviam deixado essa marca. Albina teve a impressão de que a pergunta constrangeu o namorado, mas ele se recompôs rapidamente, sentou-se à mesa, abriu o espumante, serviu nas taças. Albina não gostou de ver como ele fazia tudo isso devagar e lentamente, como se estivesse ganhando tempo para pensar no que responder. Rodrigo lhe estendeu a taça, pegou a sua devagar,
Por fim, levantou os olhos para ela e disse: Meu bem, preciso pedir desculpas. Eu prometi te devolver o dinheiro em 3 meses, mas na viagem tive muito tempo para fazer as contas e vi que só consigo a quantia necessária em 5 meses. Albina não conseguiu esconder a decepção. E é só isso? Perguntou ela com a voz abatida. No fundo, ainda ardia uma esperança de que Rodrigo havia decidido tratar primeiro dos assuntos práticos e depois passaria ao essencial. O que você esperava ouvir? Perguntou Rodrigo, olhando para ela surpreso. Albina riu e disse que havia esperado algo bem mais sério e desagradável, e que um atraso de 2 meses no pagamento era bobagem, não valia nem mencionar. Albina não queria acreditar que o casamento havia sido adiado por mais tempo indefinido. No fundo, estava não só decepcionada, como também com raiva de Rodrigo, mas decidiu que não iria estragar a alegria do reencontro, que pensaria com calma, e depois ela mesma traria o assunto à tona. Rodrigo ficou 2 dias no apartamento dela. Durante esse tempo, Albina não encontrou nenhum rastro de visitantes não convidados em sua casa. Por isso decidiu não contar nada a Rodrigo. Ele poderia pensar que ela não estava bem da cabeça. No 3º dia, o homem foi para seu escritório. Os computadores que havia comprado tinham chegado e era preciso cuidar da instalação. Ele avisou Albina que isso levaria de 3 a 4 dias. Ela decidiu que esse tempo seria suficiente para elaborar um plano de como extrair dele os planos para o futuro deles juntos. Quando Albina chegou ao prédio do escritório, viu 3 de seus funcionários na entrada. Ao avistá-la saindo do carro, eles desapareceram apressados pela porta. E quando ela cruzou a soleira do escritório, encontrou a secretária com os olhos cheios de lágrimas. Kátia, o que aconteceu? Perguntou Albina com firmeza. Mas a jovem secretária baixou os olhos e, sem dizer uma palavra, continuou retirando seus pertences da mesa e do armário. Apenas a faxineira idosa, que esfregava o chão perto da mesa da secretária, lançou um olhar de censura a Albina e balançou a cabeça. Venha ao meu gabinete, disse Albina em tom de comando. Quando as duas entraram, ela perguntou severamente à aposentada: Me explica o que aconteceu com a Kátia. Albina ficou impressionada com a expressão do rosto da faxineira. Ali havia de tudo: mágoa, indignação e uma surpresa sem fim. Nossa, dona Albina! A mulher idosa expirou, sentando-se numa cadeira sem ser convidada. A senhora mesma dispensou a Kátia e, de um jeito, pode ficar brava comigo, mas diretoras normais não se permitem isso. Nunca imaginei que a senhora fosse capaz de uma coisa dessas. Que palavras? Em que mensagem? Naquela que a senhora mandou para o celular da Kátia hoje de manhã, respondeu a faxineira com provocação. Albina não tinha o hábito de adiar o que podia resolver rapidamente. Saiu decidida do gabinete e pediu o celular da Kátia para ver a mensagem. Havia 40 minutos. Uma mensagem havia chegado ao smartphone da secretária. Kátia, não preciso mais dos seus serviços. Você é descuidada e desorganizada demais. Estou cansada de me desculpar pelos seus erros e pela sua grosseria com os clientes. Você está demitida. A mensagem havia sido enviada do telefone de Albina, mas ela se lembrava muito bem de que 40 minutos atrás estava entrando no carro e não havia enviado nenhuma mensagem para ninguém. Além disso, ela jamais tivera qualquer queixa do trabalho de Kátia. Albina se aproximou da secretária em lágrimas e disse: Kátia, nunca tive nada a reclamar de você. Não a demiti. Se eu fosse fazer isso, eu mesma teria te comunicado pessoalmente. Você me conhece. Deve ser algum problema no telefone. Pode trabalhar tranquila que eu resolvo isso. Albina entrou no gabinete, fechou a porta e se encolheu na poltrona, horrorizada. O que estava acontecendo? Era uma de 2 coisas. Ou ela havia arranjado um inimigo determinado que tentava a qualquer custo destruir sua vida, profissional e pessoal, ou estava realmente enlouquecendo e não se lembrava do que fazia. A mulher decidiu empregar todas as forças para finalmente entender o que estava acontecendo. Ela imediatamente marcou consulta com um psicólogo, mas só conseguia ser atendida no dia seguinte.
Para não perder tempo, ligou na hora para André. Era um conhecido especialista em instalação de sistemas de segurança. Pediu que ele viesse, dizendo que estava com sérios problemas. Albina estava tão abalada e assustada que mal conseguia pensar no que exatamente diria a André. Mas que ele pudesse ajudá-la, disso a mulher não duvidava. Ela o conhecia havia 8 anos. Sempre o chamava quando chegava a hora de instalar um sistema de segurança nos chalés e apartamentos de luxo sobre cujo design seu estúdio havia trabalhado. André era um dos melhores especialistas na área e Albina confiava plenamente nele. Menos de meia hora depois, André cruzou a soleira do seu gabinete. "Oi", ela disse rapidamente, acomodando-se na cadeira do lado de fora da mesa, diante de Albina. Quando ela havia ligado, ele percebeu pela tensão na voz da mulher que algo havia acontecido. Agora sentado à sua frente, via que ela estava mais pálida que o habitual, que as mãos trêmulas remexiam inutilmente os papéis na mesa. André pegou uma foto que estava ao lado do notebook. Nela, Albina estava representada com um buquê de flores, e ao lado estava Rodrigo. "E esse cara que está aqui com você?", perguntou o homem com um sorriso descontraído. "É meu noivo, Rodrigo", respondeu Albina com nervosismo. "Vamos nos casar em breve. Olha só." A mulher não percebeu o sorriso desaparecer do rosto de André assim que ele ouviu falar em casamento iminente. André jamais ousaria confessar a Albina que a amava há muitos anos. Estava convicto de que aquela mulher de negócios bonita, inteligente e levemente insegura de sua própria feminilidade só poderia combinar com um homem bem-sucedido, próspero e bonito, e não com um sujeito simples como ele. Mas André logo dominou suas emoções. Se a mulher que amava estava com problemas, ele tinha a obrigação de ajudá-la. "Bom, do noivo me conta depois", disse ele. "Conta o que aconteceu." Albina começou pelo relato da silhueta estranha em sua própria janela. Depois falou sobre o barulho na parede, sobre a troca de lugar dos objetos no apartamento e terminou com a mensagem fatídica que a secretária havia recebido. "André, mas não conta para ninguém", ela sussurrou. "Mas acho que estou enlouquecendo." O homem não riu, não tentou acalmá-la, não fez perguntas indutoras. Era uma pessoa experiente. Havia trabalhado mais de 10 anos como investigador e surpreendê-lo com qualquer coisa era simplesmente impossível. Fora um investigador muito bem-sucedido e por isso mesmo havia pagado um preço quando, numa investigação, as pistas levaram ao alto escalão. Naquele momento, simplesmente sugeriram que ele pedisse demissão, sob a ameaça de 20 anos de prisão. A ameaça vinha de alguém que sempre cumpria a palavra. Era um delegado, seu superior imediato. André não foi contra o sistema, pediu demissão. Poupou os pais idosos. Eles não sobreviveriam se o único filho sumisse ou fosse preso. Desde então, André havia se dedicado à instalação de sistemas de segurança. Agora, ouvindo Albina, ele sentiu o instinto de detetive vibrar com entusiasmo. Imediatamente surgiram em sua mente várias hipóteses para o que estava acontecendo. Faltava apenas verificar cada uma delas, e ele já sabia o que precisava fazer. Quanto a Albina estar enlouquecendo, nisso ele simplesmente não acreditava. Lidava com ela com bastante frequência e se admirava com sua inteligência, sangue frio e pragmatismo. Esse tipo de pessoa não enlouquece tão fácil e tão rapidamente. "Não se preocupe antes da hora", ele disse à mulher com confiança. "Acredito que em uma semana vamos encontrar uma explicação para o que está acontecendo no seu apartamento e no trabalho. Mas tenho 2 condições." Albina foi toda ouvidos. André explicou calmamente que ninguém além deles 2 deveria saber que câmeras escondidas estavam sendo instaladas no apartamento. E a segunda, ela deveria lhe dar acesso ao apartamento em um momento em que estivesse sozinha. Albina ficou animada. As condições eram completamente aceitáveis. E o fato de que ela não estaria sozinha no apartamento, mas com André, chegou até a agradá-la. Ficar sozinha era a última coisa que ela queria. Ela sentia um terror inexplicável, quase místico, e a solidão naquele momento era insuportável.
Rodrigo estava ocupado com seus computadores e não podia ir até ela. Ela poderia ir até ele, mas não queria constrangê-lo. Ele tinha vergonha do seu apartamento pequeno num prédio velho, que considerava pobre e miserável em comparação com o apartamento grande, aconchegante e refinado de Albina. André tinha 40 anos e morava sozinho. A esposa o havia deixado havia 14 anos, incapaz de suportar as preocupações constantes ligadas ao trabalho perigoso do marido. Ele então decidiu que ela tinha razão. Para que carregar preocupações desnecessárias? A vida sem elas já era difícil e às vezes pesada. Uma segunda vez ele não se casou. E somente quando, 8 anos antes, havia conhecido Albina, percebeu que seu coração não havia morrido para o amor, para os relacionamentos. Mas a mulher que amara era complicada demais. André sabia que jamais se abriria para ela, e era grato ao destino mesmo só por conhecê-la e ter a possibilidade de vê-la com frequência, de manter com ela uma boa e amigável relação. Há muito havia se convencido de que isso era suficiente para ele. Mas naquele dia, ao ver na foto ela ao lado de Rodrigo, o coração ficou muito pesado. Compreendeu que estava perdendo Albina, até mesmo como amiga. Chegando ao seu escritório, André traçou rapidamente um plano de ação. Lembrando-se de como Albina estava nervosa, decidiu não revelá-la em todos os detalhes do plano. Contaria apenas o que fosse impossível esconder. E às 9 da noite, chegou ao prédio de Albina com uma bolsa pequena nas mãos. Dentro havia tudo o que precisava para o trabalho. A mulher já o aguardava. André percorreu lentamente todo o apartamento, identificou os locais para instalar as câmeras e explicou que as conectaria ao computador de Albina. Assim, ela sempre poderia ver o que estava acontecendo em sua casa. Para os clientes, eu sempre recomendo instalar vídeo monitoramento, admitiu Albina desconcertada. Mas quando chegou a minha vez, nem me lembrei disso. A amiga me deu a ideia, acrescentou ela. Para de se preocupar. André não se conteve. Você está com a voz tremendo de medo. Já planejei tudo e sei o que precisa ser feito. Confia em mim. André estava com uma pergunta na cabeça, mas não conseguia se resolver a fazê-la a Albina. Mas, vendo que a calma não voltava a ela, reuniu coragem e perguntou: Me diz com sinceridade, por que o seu noivo não fez nada para entender o que está acontecendo? Ele não está vendo como você está sofrendo? Albina hesitou e depois admitiu que não havia contado nada a Rodrigo, pois tinha medo de que ele pensasse que ela não estava bem da cabeça. É mesmo? André ficou surpreso. Então você não confia nele, mas mesmo assim pretende se casar com ele. O homem a olhava de forma interrogativa, e sob aquele olhar perplexo e cheio de compaixão, Albina não se conteve e desatou a chorar. Ela admitiu a André que Rodrigo ainda não havia pedido ela em casamento, mas devia fazê-lo a qualquer momento. Afinal, tudo entre eles estava tão bem. Mas o experiente investigador suspeitou que ela pensava sobre Rodrigo de modo muito mais favorável do que ele merecia. Pela primeira vez em todo o tempo que se conheciam, André sentiu pena de Albina. Diante dele não estava a fria e decidida mulher de negócios, mas uma mulher desorientada, assustada, com lágrimas no rosto, num roupão curto doméstico e com um coque de cabelos louros descuidadamente presos no alto da cabeça. O homem entendeu que naquele momento ela estava sendo ela mesma, profundamente infeliz sem ter ninguém que precisasse dela, que havia inventado para si um amor que não existia. Esse pensamento gerou mais uma hipótese importante na mente de André. Quando Albina se acalmou, André começou a instalar as câmeras. O processo levou cerca de 4 horas, mas agora todo o apartamento estava visível como a palma da mão. Era madrugada quando Albina chamou André para a cozinha tomar um chá. 1 hora depois estava amanhecendo, mas eles ainda estavam sentados na cozinha e a dona do apartamento contava ao homem sobre a vida que não havia dado certo. Pela primeira vez ela não estava embelezando nada, não estava justificando ninguém, apenas se lamentava amargamente de um destino que tinha muita coisa boa, mas nunca tivera o mais essencial: amor. Nunca ninguém me amou, disse Albina com um sorriso triste.
Nem os pais, nem a irmã, nem outros parentes. Na minha vida só houve duas pessoas que foram gentis comigo. A pediatra do bairro e a professora de português. E a amiga que te deu a ideia das câmeras, lembrou André. Albina admitiu que ela e Renata haviam sido muito amigas desde a faculdade, mas há 6 anos ela morava fora do país. Tinha família, 3 filhos. Renata sempre ficava feliz com a amiga, mas quando conversavam, Albina sempre sentia a sua própria insuficiência. Afinal, para Renata estava tudo ótimo. Família feliz, marido amoroso e, para Albina, só o negócio bem-sucedido. Negócio é ótimo. Albina suspirou tristemente. Mas para uma mulher não é o mais importante, não é verdade? André assentiu com a cabeça. De manhã, Albina despediu-se de André e começou a se preparar para ir ao escritório. O telefone tocou inesperadamente. Era a mãe. Albina fez uma respiração funda e atendeu. Ficou muito surpresa ao ouvir a voz gentil da mãe. "Como você está, filhinha?" perguntou a mãe com carinho. "Não te acordei, não é?" Albina sorriu. O cuidado da mãe e o apelido de filhinha não a comoveram em nada. Pela primeira vez na vida, a mãe a chamava de filhinha. E isso só podia significar uma coisa. Ela precisava fazer algo muito importante para a irmã mais nova. Provavelmente envolvia muito dinheiro. Depois da conversa de ontem com André, quando Albina havia falado longa e detalhadamente sobre suas mágoas com os pais e com a vida, ela conseguiu olhar para a própria família de fora e, pela primeira vez, ficou horrorizada com a vida a que seus parentes a tinham condenado. Ela tinha uma única, mas gravíssima queixa do pai e da mãe. Eles não lhe deram o mais essencial, o mais necessário. Eles não lhe deram o que os pais simplesmente são obrigados a dar aos filhos. Eles não lhe deram amor. Mas na véspera, Albina havia decidido com firmeza que não pretendia perdoar ninguém. Que a chamassem de ingrata, cruel, injusta. Ela não queria ter nada em comum com a mãe e a irmã. A mãe parecia ter sentido isso e de repente ligou. Era surpreendente e inexplicável. "Está tudo bem, mãe, já estou acordada", respondeu Albina com calma. "Como está a saúde?" "Que saúde com essa idade?" Dona Antônia fez um gesto de impaciência à pergunta da filha. "Você me diga melhor. Você consegue dar dinheiro para o casamento da Silvinha?" Ela arranjou um noivo. Ele não é pobre, mas a família da noiva também precisa contribuir para o casamento. Não é assim? Albina ficou muito surpresa. Ela sabia que Silvana gostava de se divertir com homens simpáticos, mas a irmã mais nova nunca havia lhe falado que tinha um romance sério com alguém. Curiosamente, nem quando esteve no escritório, poucos dias antes, ela havia mencionado qualquer noivo. Falara apenas de um empresário que voltaria de viagem. "Mãe, esse não é um assunto para o telefone", disse Albina com firmeza. "A Silvana não me disse nada sobre casamento. Me deixa conversar com ela, e depois você vem aqui até a gente e a gente discute tudo junto sobre o casamento." "Nunca duvidei de você", disse a mãe com confiança. Albina percebeu que do calor que havia na voz da mãe não restava mais nada. Agora ela falava como sempre, com firmeza, exigência e rispidez. "E outra coisa que quero dizer", disse Dona Antônia em voz alta. "Pensa em que apartamento novo vai comprar para a Silvinha. Afinal, agora ela não vai ser só ela, mas ela com o marido. Se quiserem ter filhos." "Vou pensar", prometeu a filha. "Me desculpa, mas preciso ir para o trabalho." Albina desligou e sentiu o quanto estava leve no peito. Com certeza, ela se encontraria com a mãe e a irmã e diria tudo o que não havia se atrevido a dizer em seus 37 anos. André não estava perdendo tempo. Tendo mandado o assistente para cumprir um pedido que havia chegado, ele ficou sozinho no seu pequeno escritório. Para os próximos dias, ele havia planejado para si uma única tarefa: conduzir uma investigação sobre o que estava acontecendo na casa de Albina. Na véspera, ele havia instalado um programa no telefone dela e agora tinha acesso a todo o conteúdo do smartphone. Precisava apenas dos contatos dela e, antes de mais nada, do contato de Rodrigo.
André queria muito entender que tipo de homem era esse e se não era ele o responsável pelo que estava acontecendo ao redor de Albina. Uma hora depois, André já vasculhava o smartphone de Rodrigo como se fosse o seu próprio. As informações que ele extraiu de lá eram simplesmente de tirar o fôlego, mas nenhuma indicação de que Rodrigo estava diretamente envolvido nas invasões ao apartamento havia no telefone. Havia, no entanto, outras coisas que mereciam atenção, e André fez anotações. O próximo passo do plano era o telefone da irmã mais nova de Albina. Também não havia encontrado nada de conclusivo lá. Restava verificar os funcionários, os principais concorrentes e os clientes insatisfeitos do estúdio de Albina. E ao meio-dia, ela mesma ligou para André durante o intervalo do almoço, perguntando se havia novidades. Albina, por que tanta pressa? André conteve a impaciência dela. O trabalho já começou. Quando tiver resultado, eu te aviso. Mas você descobriu alguma coisa? Perguntou a mulher. André não queria perturbá-la antes da hora. Por isso se esquivou com respostas vagas, dizendo: Albina, quero te avisar que você precisa estar preparada para qualquer informação. Agora estou montando a lista de suspeitos e nela podem estar pessoas próximas a você. Você está pronta para saber a verdade? Não havia resposta. Então André acrescentou: se você não quiser chegar ao fundo da questão, posso parar. Cedo ou tarde, tudo vai ficar claro mesmo sem investigação. Cato, André, por favor, leve tudo até o fim, disse Albina com determinação. Quero saber o que está acontecendo. Tenho a sensação de que alguém quer me enlouquecer. Então aguarda, sorriu André. Logo descubro tudo. Estou de olho nas suas câmeras. Se houver algum perigo, aviso. Pode se relaxar e não ter medo de nada. Albina desligou e pensou em como seria bom se, no lugar de André, estivesse o seu amado. Mas a Rodrigo faltava aquela calma e simplicidade que havia em André. Alguns dias depois, no intervalo do almoço, Albina marcou um encontro com a irmã num café perto do escritório. Silvinha estava, como sempre, encantadora, sorria alegremente e não parava de tagarelar. Pelo fluxo ininterrupto de palavras, a irmã mais velha percebeu que Silvana estava muito nervosa. Ela sempre falava muito e em voz alta quando queria esconder alguma coisa. Silvana, tenho pouco tempo, disse Albina. Termina de conversar e me diz quando é o casamento. Ainda não decidimos a data, respondeu a irmã um pouco envergonhada. Vai depender de quando você conseguir nos dar o dinheiro. Vocês já calcularam quanto vai custar o casamento? Claro, prontamente respondeu Silvana. Cerca de 300 mil reais. Que extravagância! Albina ficou boquiaberta. Bem, tudo bem, desta última vez te salvo. Se eu entendi direito, devo pagar 150 mil e o lado do noivo entra com o restante. Então, Albinha, não é assim. Silvana fez uma objeção. Meu noivo ainda não tem o dinheiro todo em mãos. Terá mais pra frente, então você paga tudo e depois ele te devolve a metade. Olha só. Albina se levantou de repente, indignada. Primeiro preciso ver esse prodígio seu. Espero vocês dois em casa no domingo. Albina não esperava tamanha audácia da irmã. Além de estar às custas dela, ainda queria botar a família do noivo no mesmo barco. O propósito de Albina de deixar de ser um cofre sem fundo para a irmã mais nova ficou ainda mais firme. O casamento seria a última coisa em que ela gastaria o dinheiro que havia ganho. Naquela noite, Albina ligou para a mãe e disse que todos precisavam se reunir no domingo para discutir o futuro casamento. Dona Antônia aceitou o convite da filha com prazer e Albina pensou. Com que frequência ela havia convidado a mãe para visitar quando estava na faculdade, quando estava começando o negócio. Mas a mãe sempre dizia que estava ocupada. Aparecia lá apenas quando o pai esteve internado. Mas quando Silvinha chamava, a mãe voava ao primeiro chamado. E Silvana sempre se lembrava da mãe quando precisava de dinheiro. Sabia que Albina mandava dinheiro mensalmente para a mãe, que ela guardava na poupança. E Silvana ficava insinuando para a mãe que não seria mal ela lhe dar um dinheirinho. Pensar nisso era desagradável e doloroso. Uma coisa alegrava Albina. Logo isso teria um fim. Logo ela anunciaria para os parentes
que não ia mais desperdiçar o dinheiro que Silvana esbanjava em salões de beleza e diversões. E perto do meio-dia do dia seguinte, André teve as primeiras novidades que podia comunicar a Albina. Ligou dizendo que iria ao escritório dela em breve. Ao chegar, André tirou o smartphone. Mostrou uma foto. "Você conhece essa pessoa?" perguntou ele. "Não", respondeu Albina com firmeza. "Quem é?" E assim, André pegou uma folha de papel da mesa e cobriu a parte inferior do rosto na foto. Albina disse com convicção: "Assim ele lembra muito a pessoa que saiu do meu prédio quando vi aquela silhueta estranha na janela." "É ele mesmo", afirmou André com segurança. "Mas não me pergunte nada. Enquanto não tiver tudo apurado, não te conto nada. Acho que até o fim de semana vou conseguir juntar toda a informação necessária." Albina agradeceu a André, o acompanhou para fora do gabinete e pensou que aquele fim de semana seria muito difícil para ela. No domingo, estava marcada a visita da mãe e o encontro com o noivo de Silvana. A mulher nem sabia o que importava mais: o casamento da irmã ou as notícias sobre as pessoas que com tanta insistência a faziam sofrer. À noite, quando Albina voltou para casa, o pesadelo se repetiu. A mesinha de centro e duas poltronas que ficavam na sala perto da janela panorâmica alta estavam agora no meio do cômodo. Ela jamais as tinha posto assim. Em pânico, Albina correu para o monitor para ver a gravação das câmeras. Mas a tela estava em branco. Ficando ainda mais apavorada, ela começou a ligar para André e contar desesperadamente sobre a troca de lugar dos móveis na sala. Depois de se calar, ouviu a voz envergonhada dele. "Albina, me perdoa, mas eu intencionalmente desconectei o seu telefone das imagens das câmeras. Imaginei que você ficaria histérica se visse alguém de fora lá. Mas não se preocupe, está tudo sob controle. Sei quem era. E sei que agora essa pessoa não está mais na sua casa." "Mas estou com medo", disse Albina, quase chorando. "Você entende. Estou simplesmente com medo. Liguei para o Rodrigo, mas ele está fora de alcance. Deve estar tão envolvido com os computadores. Estou completamente sozinha." "Quer que eu vá até você?" André perguntou com naturalidade. "Sério?" Albina se animou. "Vem, porque já estava pensando em passar a noite num hotel." O homem se aprontou rapidamente e logo chegou com um bolo na mão. De imediato avisou a ela que ainda não tinha a informação completa, por isso só contaria tudo quando soubesse tudo. Os últimos dias haviam esgotado Albina. Ela se cansava muito no trabalho, não conseguia dormir direito em casa, e os parentes, com seus problemas, também a tinham desgastado. A mulher sentia que estava prestes a adormecer sentada à mesa. André notou isso e a mandou dormir, enquanto ele mesmo decidiu trabalhar nas câmeras. As reposicionou um pouco. De manhã, Albina acordou com a cabeça clara e completamente calma. A presença de André não só a tranquilizava, mas lhe infundia a certeza de que muito em breve o mistério que a atormentava seria desvendado. Tendo preparado um café da manhã leve, ela chamou André para a mesa. Enquanto devorava um delicioso omelete, o homem perguntou: "Você ainda não contou ao Rodrigo sobre esses visitantes indesejados?" Albina respondeu envergonhada que o namorado estava no momento trocando o equipamento no escritório, então estava muito ocupado. "Você tem certeza?" perguntou André. Pelo olhar dele, Albina percebeu que ele sabia algo sobre Rodrigo e que, ao que parecia, não era nada de bom. Mas Albina não queria ouvir coisas ruins sobre o amado. Tinha tanto medo de se decepcionar com ele que imediatamente mudou de assunto. André a entendeu e não insistiu na resposta. No sábado pela manhã, Rodrigo finalmente ligou. Disse que havia terminado tudo nos estabelecimentos e no domingo viria até Albina. Ela ficou feliz. Havia se preocupado muito durante todo aquele tempo em que ele estava inacessível. Acontece que ele estava simplesmente muito ocupado, desligava o telefone. Albina também tinha dias assim, em que às vezes nem conseguia almoçar, quanto mais arranjar tempo para uma conversa telefônica. Por isso ela sabia que nos negócios isso era possível. Decidiu que quando despedisse a mãe e a irmã com o noivo, deixaria Rodrigo consigo,
e eles teriam uma conversa franca sobre o futuro deles. No fim da tarde do sábado chegou Dona Antônia. Albina a buscou na rodoviária e a acompanhou até em casa. Mesmo assim, Albinha, você é incorrigível, disse a mãe, admirando o belo interior de couro do carro. Vive como uma rainha, mas tem família, mãe, irmã. Se fosse uma boa pessoa, dividiria tudo igualmente em 3 partes. Mas não. Fica com tudo para você. Uma semana atrás, essas palavras teriam magoado Albina até as lágrimas, mas não hoje. Ela já havia começado a se habituar ao novo papel, o de parente desamada que não deve nada a ninguém. Mãe, me conta do noivo da Silvana, pediu a filha. Ela me pede dinheiro para o casamento, mas esconde o noivo de mim. Não tem segredo nenhum, disse a mãe de bom grado. A nossa Silvinha é bonita e alegre, então noivos não são problema. Arranjou um rico e bonito. Ele a ama muito, a mima, exatamente como deve ser numa boa família. Albina não falou à mãe que o noivo não tinha dinheiro para o casamento, que Silvana mesma lhe contasse isso. No domingo, na grande sala, Albina e Dona Antônia arrumaram uma mesa festiva. Esperavam Rodrigo e Silvana com o noivo, mas antes de todos apareceu inesperadamente André. Ele sabia que naquele dia a irmã de Albina apresentaria seu noivo à família, mas não tinha vindo por isso. Aproveitando um momento a sós, sussurrou a Albina que naquele dia lhe contaria tudo. A mulher ficou agitada, mas André a acalmou dizendo que tudo o que acontece, acontece para o bem. Albina não entendeu o sentido da frase, mas ficou um pouco mais tranquila. Logo chegou Rodrigo, com 2 buquês de flores, um para Albina e outro para a mãe dela. O namorado da filha mais velha não interessava muito a Dona Antônia. Ela esperava com impaciência por Silvinha e pelo noivo dela. Mas quando, alguns minutos depois, eles entraram na sala, Dona Antônia virou-se para a janela com decepção. Ela simplesmente não conseguia olhar para o noivo da filha. Era baixinho, simpático de algum modo, com uma barba bem cuidada, bigode, uma cabeleira densa, vestido num terno caro. Seus olhos negros observavam os presentes atentamente por trás dos óculos de armação dourada. Mas ele era quase uma cabeça mais baixo do que Silvana. Que par era esse? Dona Antônia não conseguia entender a filha linda. Será que ela não encontrava alguém da altura dela? Apresento. Um sorriso encantador iluminou o rosto de Silvana. Este é meu noivo Valério. Valério inclinou a cabeça e fez um aceno casual para todos os presentes. Depois disso, Silvana apresentou o noivo a todos. Ela não conhecia apenas André, por isso ele teve que se apresentar. André Lemos, disse ele apertando a mão de cada um dos homens. Albina convidou todos para a mesa e, inesperadamente, André decidiu fazer o primeiro brinde. Quando as taças foram cheias, ele disse: "E agora, prezados convidados, vamos nos apresentar mais uma vez." Albina ficou desagradavelmente surpresa ao ver como Rodrigo e Valério ficaram assustados, como Silvana empalideceu. Apenas Dona Antônia aguardava com interesse o que André diria a seguir. Ele não demorou. "Permito-me apresentar Valério Pinheiro." Ele apontou para o homem que Silvana chamava de noivo. "Este é o famoso batedor de carteiras conhecido como Valeirinho." "Como assim batedor de carteiras?" Dona Antônia olhou furiosa para o noivo. "Exatamente", confirmou André. "Esse homem cumpriu pena de prisão 3 vezes, mas as condenações sempre foram pequenas. Olha, sabe de uma coisa?" Valério Pinheiro se ofendeu, levantando-se da cadeira. "Não pretendo ficar entre pessoas que falam coisas tão horríveis sobre mim." Ele quis sair, mas André o pressionou de volta ao lugar com firmeza e sussurrou baixinho em seu ouvido: "Assim que você sair, lá fora te esperam." Valério se quietou, e André voltou o olhar para Rodrigo e disse: "Permito-me apresentar mais uma pessoa. Rodrigo Pinheiro, irmão mais velho e mentor de todos os esquemas do irmão mais novo." "Como?" Albina empalideceu, olhando para André. "Não acredito em você. Isso não pode ser verdade." Mas André apenas a olhou com compaixão e acrescentou que a atividade criminosa não era a parte mais difícil do que ela descobriria naquele dia. O mais doloroso para Albina
era que Rodrigo era o verdadeiro noivo de Silvana. Eles simplesmente haviam decidido esconder esse fato dela até que Albina liberasse o dinheiro para o casamento. E mais do que isso, até que o plano maior estivesse concluído. Não pode ser, Albina sussurrou desorientada. Ela se recusava a acreditar nas palavras de André, mas ele tirou a cópia do pedido de registro de casamento. No pedido estavam as assinaturas de Rodrigo e Silvana. Mas como? Albina não entendia nada. Lágrimas escorriam pelo rosto. Por que vocês mentiram? Por que esconderam a verdade de mim? André passou a mão pelo ombro de Albina, fez uma curta pausa para que ela se recompusesse e disse: E agora chegamos ao mais importante. Foi Silvana quem planejou tudo desde o início. O objetivo era simples e cruel: fazer a irmã mais velha parecer perturbada, fora da realidade, incapaz de cuidar de si mesma. Se Albina fosse declarada legalmente incapaz e internada, Silvana poderia se tornar sua curadora, e assim passar a administrar todos os seus bens, seu dinheiro, seus imóveis. André contou que foi Silvana quem convenceu Rodrigo a representar o papel de homem apaixonado diante de Albina. Ele concordou porque devia uma quantia enorme a pessoas perigosas. Tinha apenas um mês para quitar sua dívida, e o dinheiro de Albina seria a saída. Mas Silvana controlava cada passo dele, pois entendia que se Rodrigo realmente se casasse com Albina, o plano dela desmoronaria. Por isso trabalhava em paralelo para minar a sanidade da irmã. Mandou fazer cópias das chaves e as entregou a Valério. E no momento em que esteve no gabinete de Albina e fingiu passar mal, forçando a irmã a correr buscar as gotas, aproveitou os minutos de ausência para tirar o molde da chave da fechadura nova. André contou que foi Valério quem ficou parado à janela, esperando Albina chegar naquele primeiro dia. Foi ele quem entrava quando a dona de casa não estava e trocava os objetos de lugar, batia nas paredes e deixava itens estranhos na geladeira. Pequenas perturbações calculadas, suficientes para abalar, insuficientes para provar.